Beleza, vai comprar uma aeronave usada, vai buscar no mercado. Quais são os pontos chaves que eu preciso prestar atenção para poder escolher a melhor aeronave para a minha operação? Né, eu estou num research ainda, estou buscando a aeronave, não fechei, não assumi nenhum compromisso de que eu vou comprar ela. Depois o Marcelo complementar um pouquinho. Beleza, já escolhi a aeronave, onde a aeronave está, quais são os cuidados que eu preciso tomar para trazer essa aeronave para o Brasil e chegar a ter a importação dela de forma clara e segura para não ter nenhum problema fiscal no Brasil. E a Dani comentando um pouquinho dessa questão na pré-compra, a questão de se a aeronave tem plano ou não. Né? Para quem não sabe, pessoal, não sei se acho que a grande maioria deve saber, o plano tanto de manutenção de célula e de motores e APU, né, ele cobre o custo de manutenção na vida da aeronave. Então, assim, os planos eles têm vários níveis de cobertura, mas eu diria que o plano mais básico ele cobre no mínimo peça. Né? Então, assim, alguns cobrem peça, mão de obra, outros peça, mão de obra, atendimento fora de base. Vamos supor, eu opero no Brasil, tive uma OG na Nova Zelândia. O plano cobre? Determinados planos cobrem, determinados planos cobrem parcialmente. Eu queria que vocês trouxessem, a gente construir essa linha do tempo aqui, um complementando o outro, para poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia para todo mundo e trazer esse conhecimento para o pessoal. Eu gostei desse bate-bola. Eu já começo dizendo assim, vender avião novo, e a gente já teve essa oportunidade, é diferente de vender avião usado. O novo, o cliente já chega muito pronto para você, porque ele já estudou na internet, já falou com o piloto já pesquisou, tal. Então é um cara que já faz, eu quero comprar um novo, ele vai negociar lá com o fabricante, melhor preço, condição e tal. E depois com a trade. O usado, ele precisa de informação, porque é um mercado, obviamente, muito maior, tem muitos outros modelos. Então, primeiro a gente precisa entender qual que é a operação do cliente naquele momento. Isso é fundamental. Quem não entende isso, ou quem eventualmente está enviesado em vender o avião, vai fazer uma venda de uma vez só e o cara vai se arrepender do avião e não vai comprar com ele de novo. Então, a maneira como eu acho correto é você fazer uma venda para que esse cliente continue com você para os próximos 10 anos. Então, você tem que ser transparente, você tem que ter dados e fatos de quanto que vale esse avião, quais foram as últimas vendas, quais são os aviões do mesmo modelo que são os aviões que estão disponíveis no mercado. Por exemplo, hoje tem o Phenom 300, que é uma excelente máquina, nos últimos anos é o mais vendido, disparado, talvez acho que nos últimos 12 anos, né, na categoria. Existem 34 Phenom 300 à venda. Só que desses 34, só 2 Phenom 300 Eco disponíveis, que é o que todo mundo gosta, que é o com interior novo, que tem upgrades de tela, de interior, uma série de coisas. Então, assim, esse trabalho consultivo, um broker correto tem que fazer. Então, empurrar um Phenom 300 que não seja talvez o que ele queira utilizar ou que já tenha passado pelas inspeções de 10 anos ou de 5 anos, esse trabalho é o trabalho que eu acho correto, é o trabalho que, de novo, fatos e dados, históricos de vendas, quais foram os valores de compra, quais foram os valores de venda, comparar um avião com o outro. Vale a pena trazer um avião da Ásia super barato, chegando aqui com uma eventual corrosão ácida no avião? Vale a pena talvez comprar um avião que hoje esteja baseado na Polônia, que voou na Rússia e que não tenha tido suporte de programas durante os últimos 5 anos? Tudo isso, se você não tiver uma pessoa que te assessora de uma maneira transparente, igual você vai fazer uma cirurgia de coração, você tem que confiar no teu cardiologista. Ou você vai ter um advogado, temos alguns advogados aqui, que tem que ser um cara de confiança. Se você não tiver... A primeira coisa é tenha confiança com quem você está comprando, importando, tendo suporte, na minha opinião. E eu acho que isso é extremamente importante. Acho que um comentário bem relevante, eu já vivenciei isso daí, desde que estou na Honeywell, vou fazer 4 anos agora de Honeywell, né? E já vivenciei isso em alguns momentos, né? Aquela questão, o cara quer trazer aeronave, quer comprar aeronave, começar a operar, só tem que ele precisa olhar aquilo como um todo, né? Então já tive algumas situações que a gente teve que trabalhar para suportar os clientes, em que às vezes tem uma modificação que foi feita no motor, paperwork só, um STC FAA, mas ele não está com a validade da ANAC, né? Então muitas vezes o novo dono ele vai ter que arcar com esse custo. O nosso suporte, isso principalmente acontece com aeronaves mais antigas, tá? Então, acaba que o novo dono ele tem que bancar essas horas de engenharia, é um processo longo, tá? Falando de Honeywell, por exemplo,
Hoje a gente sabe que a indústria ela tem uma demanda muito alta de engenharia, né? E a gente também está sofrendo aí com... O mercado como um todo está sofrendo um pouco aí com mão de obra qualificada, né? Então essa questão dos STCs, principalmente o que está relacionado ao motor, pega bastante, né? Então tive situações em que o novo dono ele ficou um ano pagando tripulação, o avião não podia voar, né? Justamente pelo fato de não ter convalidado e todo o nosso processo demorou um ano para tirar a aeronave do chão, né? Então acho que é um ponto relevante a questão do STCs, principalmente o que está relacionado ao motor. Obrigado. Quando compra tem que voar, né? Não dá para voar e ficar no chão. Marcelo, por favor aí. Antes de falar sobre o processo, eu queria corroborar com a Dani. Recentemente eu e meu sócio compramos um avião, um pistão, e a gente decidiu fazer o nosso próprio programa privado. Então, na hora de voo, a gente deposita um recurso adicional para eventuais programadas ou não programadas manutenções. E a gente botou o motor de caixa faz uns 3 meses e a gente gastou 0 de uma vez, né? A gente veio pagando ao longo dos anos. Então, eu sou super fã de programas, acho que isso é super importante. Bom, a gente está numa linha aqui, né, que o negócio começa aqui, passa pela gente, depois a Dani continua na vida do avião dali para frente. O nosso negócio é indissociável. A gente trabalha só com empresas tais como a Guardian, que são empresas de renomada reputação. Eu acho que a questão, além da confiança, é a experiência. É difícil, né? A gente pensa nos pilotos que querem voar, mas ele só consegue emprego ou seguro se ele tiver uma determinada quantidade de horas, e para ele conseguir essas horas, ele não consegue, né? Então, esse círculo vicioso. Então, a experiência é muito relevante. E, do ponto de vista do processo de importação, eu diria que tem 2 fases que devem ser da maior atenção. A primeira é a pré-compra, porque muitas vezes o papel aceita tudo, e uma pré-compra para fazer todas as checagens de ferrugem, documental, boroscópio, etc. E também as questões de STC, forms, e etc. É um negócio extremamente importante. E a segunda fase é o documental, né? A gente majoritariamente traz aviões dos Estados Unidos, que é o maior mercado, porque tem uma oferta, mas a gente também traz aviões de outras praças. A gente acabou de pousar hoje um avião que a gente trouxe da Austrália, que não é um mercado tradicional, leste europeu, África, etc. Então, fazer essa questão da documentação amparado por advogados especialistas e competentes é muito importante, porque, né, além de tudo, você não quer que ninguém venha bater na sua porta depois de um tempo para pegar o avião que estava gravamado em algum lugar do mundo. Nosso processo começa logo que o Rafa identifica a aeronave para o cliente e identifica a aeronave no mercado que ele quer trazer. O nosso processo começa daí. A gente, então, assinamos os contratos e a gente compra efetivamente a aeronave nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. A gente cuida de absolutamente tudo relacionado à parte documental, seguro, traslado, combustível, tripulação, rotas, FBOs, até a chegada da aeronave no Brasil, quando a gente faz a nacionalização e recolhimento dos impostos, e seguimos para a oficina para fazer a última fase, que é da VTI, que, na verdade, vai corroborar com a pré-compra, que obrigatoriamente deve ter sido muito bem feita, né? Então, credibilidade e experiência, acho que são 2 fatores muito importantes para ser observados na hora de comprar uma aeronave, em especial as usadas. Só complementando aqui, que a minha recomendação é sempre ter um consultor técnico profissional, né? Então, alguém que está acostumado a fazer pré-compra, que está acostumado, não contratar um amador ou alguém com pouco conhecimento, porque isso pode sair muito caro, né? Inclusive, falando de célula, tudo, mas, inclusive, claro, olhando um pouco aqui para o meu espacinho, que é a parte dos motores, né? Então, se você contrata um consultor técnico para te ajudar na transação de compra da aeronave, ele vai poder te ajudar com tudo isso. Vai olhar se tem programa, vai olhar se a aeronave está atualizada, quanto custa, né, para poder precificar uma atualização. Ele vai precificar também uma não existência de programas nesses motores e na célula. Então, eu acho que eu queria fechar aqui o comentário deles com o quanto é importante ter alguém profissional nesse momento de transação de aeronave.
Quantas vezes, né, Marcelo, uma aeronave perfeita, que a gente te ligou porque tinha um STC, e a gente precisava resolver isso de trazer um avião para que ele não tivesse problema aqui no Brasil. Não, e assim, a ideia do consultor técnico ele não é só apontar o problema, é identificar o problema e arrumar a solução. É onde ele tem valor, né? Eu acho que uma das questões que na ProAero, a gente faz bem é toda essa questão de verificação de documentação e inspeção da aeronave por si só, né? Assim, quando uma aeronave entra por uma pré-compra na oficina, quem estabelece é o comprador junto com o vendedor, né? E o que acontece? É muito comum da gente entrar depois do escopo da pré-compra estar estabelecido. Esse é um ponto muito importante para deixar claro aqui. A partir do momento que você vai comprar uma aeronave usada, garanta que você estabeleça o escopo de uma inspeção pré-compra junto com uma pessoa técnica. Por quê? Porque o escopo de pré-compra ele é parte do contrato. Então, a partir do momento que duas pessoas estão negociando uma aeronave, vamos supor que essa pessoa técnica não entrou na transação ainda, e eles entraram num acordo que a inspeção pré-compra vai ser só uma inspeção visual externa e interna, vou dar um exemplo, né? A partir do momento que você contratou o consultor técnico ele não pode fugir daquele escopo. E como ele não pode fugir daquele escopo, ele fica limitado. Quando acontece esse caso, a gente é muito transparente e fala, você tinha que ter contratado a gente um pouquinho antes, tinha ajudado, a gente poderia ter te ajudado a definir o escopo, mas a gente ainda consegue ajudar, mas tem alguns riscos que você está comprando que a gente não consegue dividir esse risco com você porque foi um escopo estabelecido, né? Então, o que é o ponto? Assim, o ponto é o comprador, na hora que ele estiver analisando qual que é o escopo que ele vai executar nessa inspeção, ele garantir que ele tenha uma pessoa especialista na revisão da documentação e outra pessoa especialista no modelo de aeronave. ProAero participa de pré-compra de várias aeronaves. Eu sou especialista em todos os modelos? Não. Modelos que eu não sou especialista, eu vou buscar um inspetor com muita experiência naquele modelo e vou entender o que é crítico. Porque a questão de aeronavegabilidade, o que está para vencer, isso é fácil, está no papel lá. O papel, o controle, a gestão de manutenção, no seu controle você vai ver o que está para vencer. Você vai falar, isso aqui é 30 horas, só que esse item você cumpre com 1.000, então o vendedor paga. Esse item vence com 1.500 horas, você tem 30% da vida dele disponível, então o vendedor paga 60%, você absorve 40%. Só que, o que é o ponto? O ponto é, se você não conhece a aeronave, trazer um exemplo, né? Se a gente participou de uma pré-compra de um G280 no final desse ano, que a gente tinha dois problemas. Um que a gente identificou no meio da pré-compra e outro que a gente já sabia. Assim, muito provavelmente, o reverso da aeronave ia ter corrosão na idade que ela estava. É um problema crítico na frota do G280 e beleza, foram inspecionar, foi encontrada a corrosão. A gente tinha duas opções. Uma opção era reparar e outra opção era instalar um STC. Só que esse STC, o STC, para quem não sabe, é um Supplemental Type Certificate, um certificado de tipo adicional, que é uma modificação aprovada para instalação na aeronave. Só que essa aeronave estava com registro americano, né? E a aeronave viria para o Brasil. Esse STC ainda não estava aprovado no Brasil. E tem uma questão hoje no Brasil que se você já tiver 600 horas de voo voadas, você pode validar. Só que esse STC ainda não estava instalado, então a gente não conseguiria aprovação. O que a gente fez? A ProAero não teria obrigação nenhuma nesse caso, mas a gente entrou em contato com o fabricante e falou, cara, você tem um mercado gigante para aprovar esse STC no Brasil, uma vez aprovado, você vai vender para caramba, torta e direito, porque assim, você tem 50 aeronaves para vender isso no Brasil. Ele falou, beleza, eu vou dar entrada. Ele deu entrada no pedido de aprovação, e é um processo um pouco burocrático, ele tem que pedir para o FAA pede para a ANAC, e a ANAC aprova. Só que a gente conseguiu fazer esse processo, assim, a ANAC fez esse processo dentro de 20 dias, que a gente não esperava, a gente esperava 60 dias. Só que no meio da inspeção pré-compra, foi encontrada corrosão no trilho de flap da aeronave. E assim, para você trocar o trilho de flap dessa aeronave, é artesanal, porque assim, é uma peça forjada, ela chega sem furação, aí você tem que furar, só que você tem que colocar a aeronave no macaco, mapear ela toda em laser. Então, isso tem que estar muito bem alinhado com o dono. Só que na hora que você traz um especialista, você já sabe, você começa a antever quais os problemas que você vai ter e qual vai ser o plano caso aquilo ocorra. Que muita gente não pensa nisso. Fala, não, passa pela pré-compra e às vezes passa despercebido, começa a voar, aí o proprietário está numa lua de mel com a aeronave, depois de um ano fala, você vai ter que ficar parado 4 meses na oficina. Ele falou, pô, mas meu avião não tinha nada vencendo. Não, mas não é vencendo. Aqui é questão de aeronavegabilidade. Você tem alguns problemas crônicos no avião que tem que ser corrigidos. Então, isso é importante.
Gosto ruim na boca fica depois de tudo isso, né? Ou seja, o cara comprou uma aeronave que supostamente ele tinha comprado essa aeronave ou foi na manutenção? Tinha comprado, foi na manutenção, mas assim, era uma inspeção de 144 meses, a gente alertou ele. Falou assim, ó, você vai fazer uma pré-compra na maior inspeção do avião. Se prepare que assim, os 2 meses de pré-compra não vão ser 2 meses de pré-compra. Isso ficou bem claro para ele. Assim, o que a gente fala na Proaero? Inspeção já diz, você está olhando alguma coisa e se você está olhando, o fabricante está mandando você olhar, é porque muito provavelmente você vai encontrar um problema. Só que na hora que você inspeciona, você encontra o problema, você tem que corrigir. Isso é ótimo, né? Para segurança de voo. Só que esses prazos têm que estar alinhados. Tanto que a gente falou, ó, eu acho que não vai sair com 60 dias. Eu diria que entre 4 e 6 meses. A aeronave saiu com 5 meses. Então, assim, estava no meio do prazo que a gente prometeu. Queria complementar exatamente nas portas do reverso do G280. O fabricante é GDK e o motor é o HTF da Honeywell, né? Que é o mesmo motor que está nos Praetors, no Legacy 450-500, nos Longitude e nos Challenger 300. Falando das portas do reverso, que a gente sabe que tem esse problema crônico de corrosão, né? Existe a Honeywell lançou tem alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, 2, 3 anos, um programa que soluciona justamente essa questão. Se tem corrosão no reverso ou nos bins, né, pode ser nas 4 portas, não importa, o programa cobre, inclusive, a troca desses componentes. A gente sabe que uma porta de reverso ela pode custar entre 200 e 300 mil dólares cada uma, né? Então, a gente está falando de 4, a gente está falando da ordem de 1,2 milhões. Então, quando encontra corrosão, realmente é um sabor amargo, né? Ninguém quer encontrar isso, principalmente depois de já decidida a compra, mas justamente é onde o programa de manutenção, né, o MSP, entra te ajudando, porque se for encontrada uma corrosão, ok, trocamos as portas do reverso. Obrigado. Dani, tem uma pergunta para você. Acho que quando